Bom dia, eu sou João Gabriel, sou residente de ginecologia obstetrícia do Hospital das Clínicas UFG. Hoje eu vou ministrar aula de incontinência urinária. Esse é o roteiro da minha aula. Inicialmente, nós vamos definir incontinência urinária como a capacidade de armazenar urina associada à possibilidade conveniente e socialmente aceitável de esvaziamento vesical voluntário. A incontinência é definida como a perda involuntária de qualquer volume de urina, sendo a incontinência urinária de esforço a perda involuntária de urina associada a esforço, como espirro, tosse ou andar, e a de urgência, a perda involuntária de urina acompanhada ou imediatamente precedida de sensação iminente urinar. A bexiga hiperativa é definida como urgência urinária com ou sem incontinência, geralmente acompanhado por um aumento da frequência urinária e por noctúria. Os dados epidemiológicos sobre incontinência urinária disponíveis atualmente são limitados, porque a maioria das mulheres não procuram um médico por essa condição. Acredita-se que 1 a cada 4 mulheres vai procurar um aconselhamento médico, seja por vergonha, acesso limitado à assistência médica ou inadequado rastreio dos profissionais de saúde. Uma incidência relativa da incontinência urinária varia de 27% a 75%, de incontinência urinária de urgência de 33%, e é sabido que a mulher idosa incontinente ela tem um risco de 2,5 vezes maior de internação do que a mulher continente. Esse é um gráfico que demonstra a prevalência de incontinência por faixa etária, sendo que a gente consegue visualizar com o decorrer dos anos, ou seja, aumento da idade, o aumento da prevalência de incontinência. Entre os fatores de risco associados à incontinência urinária, nós temos inicialmente a idade, sendo que a incidência de incontinência urinária tem um aumento constante com a idade, sendo que entre pacientes de 20 a 40 anos nós temos uma incidência de 7%, entre 40 e 60 anos 17%, entre 60 e 80 23%, e após os 80 anos 32%, sendo que o aumento de fatores predisponentes também aumentam ao longo da idade. Em se tratando de raça, as pacientes brancas têm a incidência de incontinência urinária não bem definida, já entre as afro-americanas, a incontinência urinária de urgência é mais frequente. Pacientes obesas também têm maior risco de incontinência urinária, tanto incontinência urinária de esforço quanto incontinência urinária de urgência. Pacientes após a menopausa que vivem no climatério e pacientes que têm história de gestação e parto. É sabido que o efeito protetivo de cesariana pode dissipar-se após partos sucessivos, e o fator reduz com a idade e não está presente em mulheres mais idosas. Pacientes tabagistas e com diagnóstico de GPLC também tem um fator de risco aumentado à incontinência urinária, principalmente as pacientes com histórico de carga tabágica maior que 20 cigarros por dia, tanto devido à tosse crônica quanto à redução de síntese de colágeno. Pacientes esterectomizadas, nós temos estudos que demonstram essa relação, mas de forma inconsistente. Pacientes que possuem distúrbios funcionais ou cognitivos e pacientes também que apresentam pressão abdominal cronicamente elevada, com tosse crônica, pacientes constipadas ou que apresentam risco ocupacional. Entrando agora na fisiologia miccional, a bexiga ela tem uma grande capacidade de acomodar grandes volumes urinários com pouco ou nenhum aumento na pressão intravesical, sendo que nós temos a fase de enchimento vesical, que está associada a uma coordenação entre contração uretral e relaxamento vesical, e a fase de esvaziamento vesical, que está associada a uma coordenação entre o relaxamento uretral e contração vesical. Além disso, nós temos como os fatores associados a um bom armazenamento e esvaziamento a presença ou ausência de contrações do detrusor, o aumento acentuado da pressão intraabdominal e alterações nos componentes anatômicos da continência. A bexiga ela é revestida por um uroepitélio composto por células de transição cobertas com uma camada de glicosaminoglicanos, que previnem a aderência bacteriana e lesões uroteliais. Já a camada muscular, músculo detrusor, ele é composto por 3 camadas de músculo liso com organização plexiforme, possui uma capacidade de expansão multidimensional rápida e durante o enchimento vesical o detrusor vai estar inativo. No processo de micção, nós temos um relaxamento voluntário do assoalho pélvico e da uretra e uma contração contínua do detrusor. A fisiologia miccional está associada à integração dos sistemas nervoso central e periférico. O sistema nervoso periférico ele é dividido em somático,
que inerva os músculos estriados, e o autonômico, a musculatura lisa. Sendo que o sistema nervoso autônomo, ele controla o movimento involuntário e é dividido em simpático e parasimpático, e advém dos plexos superior e inferior do nervo hipogastro. Sendo que o sistema nervoso autônomo simpático atua nos receptores alfa e beta adrenérgicos por meio da epinefrina e norepinefrina, e o sistema nervoso autônomo parasimpático atua nos receptores muscarínicos ou nicotínicos por meio da acetilcolina. A cúpula da bexiga é rica em receptores muscarínicos parasimpáticos e receptores beta-adrenérgicos simpáticos. Já o colo vesical contém maior densidade de receptores simpáticos alfa-adrenérgicos. Na fisiologia do armazenamento urinário, a distensão da bexiga com o enchimento leva à contração alfa-adrenérgica da musculatura lisa e aumento do tônus do colo vesical, por meio do arco reflexo medular simpático de T11 a L2. Já ocorre também a ativação dos neurônios motores uretrais no núcleo de Onuf, com contração dos músculos estriados do esfíncter urogenital, via o nervo pudendo. Ocorre também a inibição da transmissão parasimpática com redução da pressão do detrusor. É importante ressaltar que o núcleo de Onuf está associado ao sistema nervoso somático, que controla os movimentos voluntários, sendo que o núcleo de Onuf está localizado na substância cinzena do corno ventral da medula a nível de S2 e S4 e inerva o plexo do esfíncter estriado urogenital, que inclui os ramos dos nervos pudendo e pélvico. Como eu disse anteriormente, o enchimento vesical ele está associado à contração do esfíncter urogenital estriado, que é composto por esfíncter uretral, esfíncter uretrovaginal e o compressor da uretra. Eles funcionam como uma unidade e se contraem para fechar a uretra, exibindo a constrição circunferencial dos 2/3 proximais da uretra e compressão lateral do terço distal. O esfíncter uretral ele é composto por fibras de contração lenta, então ele mantém tonicamente essas fibras contraídas, mantendo a continência no repouso. Já o esfíncter uretrovaginal e o compressor da uretra são fibras de contração rápida, que respondem bruscamente. Então, elas fecham o lumen uretral quando a continência é desafiada ou por aumento de pressão intraabdominal ou por outro esforço durante a movimentação. Sendo exibido aqui no slide o esfíncter urogenital. Os impulsos eferentes com origem no centro pontino da micção, eles vão causar inibição das fibras somáticas do núcleo de Onuf e o relaxamento voluntário dos músculos estriados do esfíncter urogenital. Esses impulsos eferentes também causam inibição simpática pré-ganglionar com abertura do colo vesical e estimulação parasimpática, que resulta na contração muscarínica do detrusor. O resultado final do relaxamento do complexo estriado urogenital, produzindo redução da pressão uretral, seguido por quase imediatamente da contração do detrusor, é a micção. Esse esquema ele simplifica um pouco a fisiologia miccional, mas sempre mostrando as duas vias, tanto simpática quanto parasimpática, e a ação no enchimento e no esvaziamento vesical. O adequado fechamento da uretra ele advém de fatores intrínsecos e extrínsecos, sendo que qualquer alteração, tanto nos fatores intrínsecos quanto nos extrínsecos, pode levar a um quadro de incontinência, sendo que os intrínsecos são a musculatura estriada e lisa da uretra, com os vasos sanguíneos associados, a congestão vascular do plexo venoso, que é prejudicada com o hipoestrogenismo, a coaptação epitelial das pregas do revestimento uretral, a elasticidade uretral, o tônus da uretra, sendo os extrínsecos, os músculos levantadores do ânus e a fáscia parietal da pelve. Vale a pena lembrar também que lesões nervosas, vasculares e de tecidos moles, por meio da cirurgia, gestação e parto, radioterapia pélvica, podem afetar a função esfincteriana urogenital também. Algumas teorias sobre a continência foram criadas e justificam em suas alterações a presença de incontinência. A primeira delas que eu vou citar é a incontinência de estresse anatômico. É importante lembrar que o apoio do colo vesical e uretral está associado aos ligamentos puburetrais, a vagina e a fáscia condensada lateral, o arco tendinoso da fáscia pélvica e os músculos levantadores do ânus. Sendo que no trato urogenital, com apoio ideal,
Qualquer aumento que a gente tem da pressão intraabdominal é uniformemente transmitido à bexiga, à base vesical e à uretra. Já nas mulheres, ainda nas mulheres continentes, na verdade, o aumento da pressão intraabdominal ele é contrabalanceado pelos músculos elevadores do ânus e pelo tecido conectivo vaginal. Na perda de suporte, reduz-se a possibilidade da bexiga e a uretra se fecharem contra um apoio firme. Assim, vai haver redução das pressões de fechamento uretral, incapacidade de resistir a aumentos da pressão vesical e, consequentemente, a incontinência. Como eu disse, e está ilustrado à direita, a teoria da transmissão de pressão, a gente sabe que nas mulheres com sustentação normal, que está à esquerda da figura à direita, os aumentos da pressão intraabdominal são igualmente distribuídos para os lados opostos da bexiga e na uretra, e naquelas pacientes com sustentação uretral insuficiente, que está à direita da imagem à direita, os aumentos da pressão intraabdominal alteram o ângulo uretrovesical, podendo haver perda da continência. Outra importante teoria sobre a continência é a da deficiência esfincteriana. É importante lembrar que alterações na coaptação da mucosa, no plexo vascular subjacente, nas propriedades viscoelásticas, no epitélio e na contração da musculatura circundante, tudo isso, a uretra, pode levar à incontinência urinária. Entrando no âmbito já do diagnóstico, inicialmente é muito importante ressaltar que o diagnóstico de incontinência urinária é realizado por anamnese e exame físico, e ponto. Lembrar que o estudo urodinâmico ele teve uma grandíssima importância no estudo da fisiologia miccional, mas para a avaliação de incontinência urinária ele não possui nenhuma importância aos ginecologistas. É importante questionar a paciente quanto ao quadro clínico, averiguar todas essas queixas, investigar as situações, avaliar as circunstâncias ou as manobras específicas em que ela tem a perda de urina, será tosse, espirro, penetração no ato sexual após a sensação de urgência. E a partir dessa coleta de dados, a gente avaliar qual o tipo de esforço dessa paciente. Se é grau 1, perda, tosse, espirro, gargalhada, um aumento intenso de pressão. Um grau 2, uma perda ao subir e descer escadas, que já é uma perda já associada a médios esforços. E um grau 3, uma perda aos mínimos esforços, como andar, virar. A paciente com queixa de incontinência urinária, ela deve ser questionada com relação a traumatismos obstétricos, sobre trabalho de parto prolongado, parto vaginal operatório, macrosomia, multiparidade, a caracterização, aliás, pós-parto por retenção urinária. Ela deve também ser questionada sobre a deficiência de estrogênio, que pode causar vaginite, uretrite por atrofia e até propiciar a ocorrência de ITU, sendo que as ITUs elas podem contribuir para a hiperatividade vesical. Questionar a paciente as medicações que ela tem uso, se ela tem uso de estrogênio, agonista alfa-adrenérgico e diurético, avaliar as comorbidades dessa paciente, diabetes mellitus, insuficiência cardíaca congestiva, hipotireoidismo, insuficiência venosa, lembrar dessas doenças que levam à congestão generalizada. Avaliar também a questão da impactação fecal, avaliar o hábito evacuatório dessa paciente, porque a impactação fecal pode contribuir com a bexiga hiperativa, por irritação local ou compressão direta. Lembrar também que essa paciente ela tem que ser questionada quanto ao seu hábito miccional ao longo da noite, se ela tem algum despertar para eliminar a urina, quantas vezes ela faz isso ao longo do dia, com que frequência, né? A quantidade, se ela tem uma sensação de esvaziamento incompleto, como que é o jato, se ela tem dor, se tem sangue, se ela apresenta algum outro sintoma álgico associado. Outro importante mecanismo que nós temos no diagnóstico na avaliação miccional dessa paciente é o diário miccional, que ela vai fazer o registro da hora e do volume de ingestão oral diária de líquidos, vai avaliar a excreção urinária, a perda involuntária e a troca de absorvente durante 3 dias. Isso é de extrema e grandíssima valia na hora da avaliação dessa paciente incontinente com queixa urinária. Ao exame físico, é importante fazer o exame físico completo, uma avaliação minuciosa dessa paciente.
Realizar uma inspeção perineal para avaliar atrofia, abolamento suburetral, às vezes pensando em divertículo, avaliar a presença de fissura, de fístulas, fazer uma avaliação neurológica do períneo, avaliando o reflexo bulbo-cavernoso, reflexo anocutâneo, a sensibilidade perineal, a contração voluntária dos elevadores do ânus, e também fazer a avaliação da sustentação pélvica, avaliar prolapso de órgãos pélvicos, que geralmente são acompanhados por insuficiência de sustentação da uretra. O teste do Cotonete é outro teste de grandíssima valia para a gente na avaliação do paciente com esse tipo de queixa urinária. Porque se a uretra não for bem sustentada, ela vai apresentar uma hipermobilidade durante o aumento da pressão intraabdominal. Então a gente insere um cotonete na uretra até a junção uretrovesical, com a lidocaína 1% tópica, e pede para a paciente realizar a manobra de Valsalva. Quando ela realiza a manobra de Valsalva, a gente avalia o ângulo de variação do cotonete em repouso e com a manobra. E se esse ângulo for superior a 30 graus, indica uma hipermobilidade uretral. Lembrar que pacientes com cistocele grau 1 é sempre positivo o teste do cotonete. Mulheres com uretra imóvel fixa são candidatas inadequadas à intervenção cirúrgica para elevação da uretra. Então, é um teste importante também na definição cirúrgica. Ainda na avaliação física dessa paciente, é importante realizar o toque vaginal bimanual e o reto vaginal, avaliar massa pélvica, tamanho uterino, impactação fetal. Algo também que a gente faz com costume no ambulatório é a propedêutica urinária, sobre os manobras de esforço. A paciente ela com repressão vesical, com a bexiga cheia, ela vai fazer a manobra de esforço, tossir ou fazer a manobra de Valsalva com a bexiga confortavelmente cheia, na posição ginecológica. Se não houver perda, repetir em posição sentada e em ortostase. Depois disso, a paciente ela vai urinar espontaneamente o recipiente e vai ser posteriormente realizada a sondagem vesical para avaliar o volume vesical durante a perda e o resíduo pós-miccional. Então, a sequência fica esforço em posição ginecológica, esforço sentada em ortostase, a coleta da micção espontânea e a coleta via sondagem vesical. Após a realização da propedêutica urinária, eu vou fazer a sua avaliação. Se eu tenho uma paciente que tem uma perda urinária no pico da tosse em decúbito, com volume urinário a micção voluntária maior que 100 ml, provavelmente essa paciente ela tem um diagnóstico de insuficiência esfincteriana. Já se a paciente tem uma perda em ortostase com volume urinário espontâneo maior que 100 ml sem resíduo pós-miccional, provavelmente essa paciente apresenta uma hipermobilidade do colo vesical. Agora, se ela tem um histórico de incontinência de urgência associado à polaciúria, com ausência de perda no pico da tosse, porém com perda após a tosse, depois de ser afastado o diagnóstico de infecção de trato urinário, a gente tem um diagnóstico provável de bexiga hiperativa. Esses diagnósticos associados à avaliação da paciente incontinente, nós temos a espirocultura, que é usado para a exclusão de infecção de trato urinário e demais patologias urinárias. Na avaliação do resíduo pós-miccional, nós fazemos a cateterização transuretral, que a gente falou, ou sondagem, e algumas literaturas citam a realização da avaliação do resíduo pós-miccional com ultrassonografia, mas que não vejo necessidade alguma de ser realizada e no nosso serviço também não é feito. De forma simplificada e mais conclusiva, então, se nós temos uma anamnese bem feita, um exame físico geral e uma propedêutica urinária bem feita, com a exclusão de diagnósticos diferenciais, nós chegamos ao diagnóstico de uma paciente incontinente. A primeira prescrição do tratamento conservador é a fisioterapia pélvica, por meio dos exercícios de Kegel. Esse tratamento é reservado aos pacientes com sintomas leves a moderados. Ele vai prover um apoio para a uretra se fechar. É realizado as contrações voluntárias dos músculos elevadores do ânus. Podem ser contrações isotônicas ou isométricas, por volta de 60 vezes ao dia. Também pode associar pesos intravaginais para aumentar a eficácia. E em algumas pacientes eu vou ter um prognóstico insatisfatório, eventualmente, com pacientes com incontinência intensa, um POP além da carúncula imenal, um insucesso prévio, histórico de trabalho de parto com segundo estágio prolongado, um IMC acima de 30, um sofrimento psicológico intenso e um estado de saúde geral precário.
Pode ser realizada também a estimulação elétrica, que melhora tanto para a incontinência urinária de esforço quanto para a de urgência. É passada uma sonda vaginal com estimulação elétrica com baixa frequência nos músculos elevadores do ânus, melhorando assim a continência da paciente. Nós também temos a terapia de biofeedback, que, por exemplo, é usado na fisioterapia, o uso de uma sonda vaginal com barometria durante a contração dos músculos elevadores do ânus, juntamente com alguns estímulos visuais ou auditivos a essa paciente que vai estar fazendo o estímulo durante a contração dos elevadores do ânus. Deve-se orientar o paciente também a evitar alimentos com alto teor ácido ou de cafeína, bebidas carbonatadas, evitar o uso de suplementos dietéticos com base de fosfato, que tamponam a acidez urinária e aumentam o risco de infecção também urinária. Nós temos disponíveis também o planejamento miccional, que é o aumento progressivo dos intervalos entre a micção para casos de incontinência urinária, com auxílio com distração mental e os exercícios de Kegel. E nos casos de incontinência urinária de esforço, abreviar o intervalo miccional. Além disso, realizar a reposição estrogênica, que vai levar ao aumento do fluxo sanguíneo uretral e a sensibilidade do receptor alfa-adrenérgico, aumenta a coaptação uretral e a pressão de fechamento da uretra. O estrogênio tópico usado diariamente por 2 semanas e após 2 semanas, 2 vezes por semana, aliás. Mas ainda na literatura não há consenso sobre seu uso. Nós podemos lançar mão também das medicações, dos fármacos que vão atuar na incontinência. Os fármacos anticolinérgicos, eles vão levar a inibição competitiva da acetilcolina nos receptores muscarínicos M2 e M3, estando indicado na incontinência urinária de urgência e na bexiga hiperativa. Os mais usados são a oxabutinina, que na posologia de 5 a 15 mg por dia via oral. Nós temos a opção também da via transdérmica, 2 vezes por semana. E lembrar dos efeitos colaterais, que isso pode trazer a boca seca, constipação, borramento da visão, sendo contraindicado o glaucoma de ângulo fechado. E lembrar que esses efeitos colaterais também podem diminuir a adesão da paciente. Também temos a opção da tolterodina, que é a posologia de 2 a 4 mg por dia via oral. Outra medicação que realiza a inibição competitiva da acetilcolina nos receptores muscarínicos é a imipramina, que tem um efeito antidepressivo tricíclico, alfa-adrenérgico e antihistamínico também. É menos efetivo que a tolterodina e a oxabutinina, mas pode também ser usado na posologia de 10 a 100 mg por dia. Ainda nos fármacos anticolinérgicos, nós também temos os agonistas seletivos do receptor muscarínico. Nós temos um maior período de resposta à urgência, menos efeitos colaterais, e os que a gente tem mais disponíveis são a soliferacina, na posologia de 5 a 10 mg por dia, o cloreto de tróspio, de 20 a 60 mg por dia, e a darifenacina, de 7,5 a 15 mg por dia. E também, mais recente, nós temos o beta-3 adrenérgico, a mirabegrona, o Mirbetriq. Ele causa um relaxamento detrusor, aumentando a capacidade vesical. Ele não aumenta os parâmetros de pressão de micção, volume residual ou contração de esvaziamento. Tem menos efeitos colaterais anticolinérgicos, mas apresenta mais efeitos adversos cardíacos. Existem alguns estudos mostrando a comparação dos beta-adrenérgicos com os alfa-adrenérgicos, mas que ainda não tem uma conclusão muito efetiva quando comparados, que não substitui o uso do beta-3 adrenérgico às outras medicações que eu já disse. A posologia de 25 a 50 mg por dia via oral. A toxemia botulínica também pode ser usada, principalmente nos casos de incontinência urinária de urgência e bexiga hiperativa. É realizada a infiltração de toxina botulínica na parede vesical, é de bastante pouco uso. Pode trazer como efeitos colaterais a retenção urinária, com possível necessidade de autossondagem intermitente. Também de pouca aplicabilidade, pouco uso, a neuromodulação sacral, que é mais indicada em casos de incontinência urinária de urgência, bexiga hiperativa também, sendo realizada a estimulação elétrica dos nervos do assoalho pélvico, sendo um procedimento cirúrgico ambulatorial,
mas de pouco uso. Não se sabe ainda como é feita, como é o seu modo de ação. Não é uma terapia primária, mas tem como opção terapêutica. No tratamento da incontinência urinária de esforço, o tratamento farmacológico ele tem um papel secundário, sendo que na incontinência urinária mista, a imipramina é uma tentativa razoável. Pode ser usado também o pessário e dispositivo de inserção uretral. O pessário ele vai levar a redução do deslocamento inferior ou ao funilamento da junção uretrovesical. E o dispositivo de inserção uretral, o FemSoft, ele leva a uma vedação ao colo vesical. O FemSoft é o único que a gente tem disponível no Brasil e é um pouco incômodo de ser usado. No tratamento da incontinência urinária de esforço, a gente ainda tem a injeção uretral, que é um preenchimento uretral submucoso, devido à deficiência esfincteriana intrínseca. É uma alternativa a pacientes que estão impossibilitados de abordagem cirúrgica e tem a possibilidade de injeções repetidas, mas também é de pouco uso. Entrando nas abordagens já cirúrgicas, nós temos como opção a copografia anterior, que fica indicada, a copografia anterior, a cirurgia de Kelly Kennedy, fica indicada em casos de cistocele grau 2 e associados à incontinência urinária de esforço. Já a uretropexia retropúbica consiste na suspensão e na fixação da face pulbo-cervical à moldura esquelética da pelve. A cirurgia de Burch ela consiste na fixação da cúpula no ligamento de Cooper. É uma cirurgia realizada via abdominal e tem uma aplicabilidade se eu estiver associado uma indicação de realização da correção da incontinência e a uma abordagem abdominal, por exemplo, para uma miomectomia. Então, por ser de abordagem abdominal, não vale a pena realizar única e exclusivamente Burch para realizar a correção da incontinência. Ou seja, se eu já tenho um acesso abdominal, eu posso lançar mão da colposuspensão de Burch. A colposuspensão de Burch ela tem uma taxa de continência após o ano de 85% a 90% e após 5 anos de 70%. As complicações intraoperatórias são raras, tais como lesão uretral, perfuração de bexiga e hemorragia. E as complicações pós-operatórias mais frequentes são a infecção de ferida operatória e a infecção urinária. Os passos cirúrgicos para a realização da colposuspensão de Burch são a realização de incisão de Pfannstiel, ou Schering, ou fibuloparoscópica, realizada a dissecção do espaço de retos. É realizado o posicionamento dos dedos anelar e indicador pela vagina, evidenciando via abdominal a vagina e a junção vésico-uretral. Então, realizadas as suturas. A primeira, a 2 centímetros lateral à junção uretrovesical e uma segunda sutura a 2 centímetros lateralmente ao terço proximal da uretra. Cada sutura vai ser passada ao ponto mais próximo do ligamento ilio-pectine e repete o procedimento do outro lado. É importante a realização de cistoscopia após o procedimento. Nesse slide, eu tenho a ilustração via abdominal de como vai ser realizada a colposuspensão de Burch. E na figura à direita, que está presente no slide anterior, a visualização pós-operatória dessa elevação. Já a fita vaginal livre de tensão, ela tem uma taxa de cura em 5 anos de 85%, com outros 10% de melhora significativa. É o protótipo para diversas outras cirurgias anti-incontinência, como a transobturatória. É indicado em casos de incontinência urinária de esforço secundária à hipermobilidade uretral ou a deficiência intrínseca do esfíncter, sendo usada para casos primários naqueles que já realizam outro procedimento anti-incontinência. Também fica indicado para pacientes com pressão de perda até 45. O sling retroobturatório, suprapúbico, aliás, ele está indicado. É utilizado o sling, a fita vaginal, como alça de suporte, aplicado sob o segmento médio da uretra, passando atrás do osso púbico pelo espaço de retos e exteriorizado por meio da parede anterior do abdômen. A agulha da TVT é posicionada às cegas no espaço de retos,
podendo haver algum sangramento significativo. Algumas complicações associadas são a lesão vesical intestinal, a hemorragia, a incontinência urinária de urgência pós-operatória, a disfunção miccional incômoda, o esvaziamento incompleto da bexiga com necessidade de sondagem vesical por autocateterização intermitente por alguns dias, a retenção urinária por longo prazo com necessidade de excisão ou remoção da fita e a erosão da fita na vagina. É realizado as incisões abdominais, são 2 incisões cutâneas de 0,5 a 1 centímetro acima da sínfise púbica e 1 centímetro lateralmente à linha média. As incisões vaginais é realizada uma inicial a 1 centímetro do meato uretral no sentido proximal, estendendo-se por 2 centímetros no sentido cefálico, criando assim túneis submucosos bilateralmente abaixo do epitélio vaginal de ambos os lados da uretra em direção aos ramos da pubis, para permitir a instalação da agulha da TVT. Após a passagem do introdutor, é orientada a realização de cistoscopia. Se não for visualizada a lesão vesical, deve-se posicionar corretamente a fita. Uma pinça de hemostasia é posicionada e aberta. Então, uma pinça de hemostasia é posicionada e aberta entre a uretra e a fita para atuar como espaçador entre elas, evitando a elevação excessiva da uretra e reduzindo o risco de retenção urinária pós-operatória. Já o sling transobturatório, ele é instalado bilateralmente pela fáscia do obturador e estendida sobre a região média da uretra. O ponto de entrada é sobre o tendão proximal do músculo adutor longo. Os tipos de abordagem são definidos em função do posicionamento inicial da agulha ser no interior da vagina. Pode ser também abordagem de dentro para fora ou abordagem de fora para dentro. Tem uma menor taxa de sangramento, de lesões vesicais e intestinais. E as pacientes que já foram submetidas a procedimentos anti-incontinência com fibrose do espaço de retos, evita-se a possibilidade da perfuração da vejiga por não haver a dissecção desse espaço. O sling transobturatório ele trata a incontinência urinária com e sem lesão esfincteriana. No intraoperatório são realizadas as incisões nas coxas, uma incisão de 0,5 a 1 centímetro bilateralmente na pele, no sulco gênito-crural, 4 a 6 centímetros lateralmente ao clitóris, na inserção do músculo adutor longo. A ponta da agulha do transobturatório é posicionada em uma das incisões na coxa e pressionada no sentido cefálico até a perfuração da membrana do obturatório, que é sentido um estalo do intraoperatório. O cirurgião coloca um dedo no túnel vaginal ipsilateral, direcionando acima e atrás dos ramos iliopúbicos. Ele direciona a ponta da agulha para o seu dedo e a passa até a vagina. A fita vai ser então fixada à extremidade da agulha, que é tracionada de volta à incisão da coxa. O procedimento vai ser repetido do outro lado com a outra extremidade da fita. Essa ilustração demonstra o resultado final da abordagem retropúbica e da transobturatória. Então, a gente vê que o caminho que a fita faz na retropúbica é bem maior, por isso a maior quantidade de órgãos e estruturas que podem ser lisadas, e o sling transobturatório não, o caminho já é um pouco mais curto, tendo, por isso, um dos motivos, na verdade, de ganhar tanto espaço no tratamento da incontinência urinária de esforço, além da grande resposta. Finalizando com a disfunção miccional, ela ocorre num caso de obstrução à micção e é rara em mulheres, sendo mais comum no pós-tratamento cirúrgico para incontinência urinária de esforço. O esvaziamento vesical completo ele não é sinônimo de micção normal. Algumas outras causas são neurológicas, medicamentosas, infecciosas, obstrução, hiperdistensão, obstipação intestinal grave e alguns fatores psicogênicos. O tratamento é priorizado é a autocateterização intermitente estéril e o uso de alfa-bloqueadores, como a tansulosina. O artigo que eu trouxe hoje é uma revisão da Cochrane de 2020. Fisioterapia pélvica para prevenção e tratamento de incontinência fecal e urinária em pacientes gestantes e pós-parto.
Na introdução, é dito que foi feito um estudo por conta da alta prevalência de continência urinária e fecal após parto, fazendo a avaliação da fisioterapia pélvica como uma prevenção e tratamento para a incontinência. Os objetivos do estudo eram avaliar os efeitos da fisioterapia pélvica para prevenir ou tratar as incontinências e fazer uma avaliação as avaliações econômicas relevantes. Os métodos de busca utilizados foram o Central Medline in Process, o Medline EPUB, a HEDA-Print, o CINAHL, o clinicaltrial.gov e o WHO, as referências da OMS. Os critérios de seleção foram ensaios clínicos randomizados, foi realizado de pacientes que fizeram a realização de fisioterapia pélvica, a não realização de fisioterapia pélvica ou cuidados gestacionais e pós-natais usuais ou uma intervenção alternativa à fisioterapia pélvica. E as populações inclusas foram as pacientes continentes, que fariam uso da fisioterapia para prevenção, e das pacientes incontinentes, usando a fisioterapia para tratamento. Nesse estudo foram acrescentados 41 estudos, lembrando que esse estudo foi uma revisão de 2017, com o acréscimo de algumas análises, agora em 2020. Incluiu 10.832 mulheres de 21 países. E com relação às conclusões, as mulheres grávidas sem perda de urina que fizeram a fisioterapia pélvica para prevenir a incontinência urinária, elas relataram menos perda de urina no final da gravidez e o risco era ligeiramente menor de 3 a 6 meses após parto, sendo que não havia informações suficientes para determinar se esses efeitos continuaram além do primeiro ano após o nascimento do RN. Já as mulheres com perda urinária, grávidas ou após o parto, que fizeram a fisioterapia pélvica como tratamento, não há evidências de que fazer a fisioterapia pélvica durante a gravidez reduziu as perdas no final da gestação ou no ano seguinte ao parto. Já as mulheres com ou sem perda de urina, o grupo misto, grávidas ou após parto, que fizeram a fisioterapia pélvica para prevenir ou tratar a incontinência, essas mulheres que começaram a se exercitar durante a gravidez provavelmente apresentam um pouco menos de perda no final da gravidez, que pode continuar até 6 meses após o nascimento, sendo que não há evidência de efeito 1 ano após o nascimento. Para as mulheres que começaram a se exercitar após o parto, o efeito sobre a incontinência 1 ano após o nascimento também foi incerto. Já com relação à incontinência fecal, apenas 8 estudos apresentaram evidência sobre incontinência fecal. 1 ano após o parto era incerto se a fisioterapia pélvica ajudava a diminuir o vazamento, a incontinência fecal nessas mulheres que começaram a se exercitar após parto. E para as mulheres com ou sem incontinência fecal, o grupo misto, que iniciaram a fisioterapia pélvica durante a gravidez, não houve evidência da diferença de incontinência no final da gestação. Para aquelas que começaram a fisioterapia pélvica após o parto, não houve evidência também de diminuição da incontinência até 1 ano após o nascimento. Em se tratando da incontinência fecal, haviam poucas informações sobre a fisioterapia pélvica pode afetar a qualidade de vida relacionada à incontinência. De forma geral, o estudo ele conclui que as pacientes continentes que realizam a fisioterapia pélvica ao longo da gestação, elas têm, ou seja, para a prevenção, elas têm um ganho significativo com relação à incontinência durante a gestação, no finalzinho da gestação, e no pós-parto. Mas no pós-parto, que foi analisado, até 1 ano. Essas foram minhas referências bibliográficas. Muitíssimo obrigado.